o justo viverá. Muitos duvidam que zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, promete em mim, Senhor. Não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se a empresa afundar. Paulo fala sobre a morte de Cristo, ele fala sobre a ressurreição, ele fala sobre os mandamentos, ele fala sobre o amor de Deus. Paulo, ele encapsula, ele sintetiza o plano da redenção, a mensagem da redenção. Interessante que diz que Nero quase se arrepende, mas o orgulho lhe subiu ao coração. E alguém disse que Deus não despede ninguém vazio, exceto aqueles que são cheios de si. E então, depois que Paulo se cala, Nero então fala qual foi a atitude dele. Ao invés de encarar a verdade, Nero simplesmente saiu. Ele sai das costas e a porta se fecha. E para sempre a porta da salvação se fechou para ele. E covardemente pelas costas, sabe o que Nero faz? Ele sentencia. Existe uma causa maior que a vida. Você sabe que alguém, numa ocasião, disse assim: a amigo Rodolfo disse assim, grande teólogo, há 2 grandes dias, os 2 dias mais importantes da vida de um ser humano, de um homem ou de uma mulher. O primeiro grande dia é o dia que você nasceu. O segundo dia mais importante é o dia que você descobriu por que você nasceu ou para que você nasceu. Qual é a grande causa da sua vida? Por que você veio à existência? E sabe, queridos, Paulo entendeu que existe uma causa maior do que a própria vida. Por isso que ele dizia assim: para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Por isso que ele disse assim: ó, a razão por que eu vivo é Cristo. Em Gálatas capítulo 2, verso 20, ele disse assim: ó, eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou tanto a Cristo, e pessoas que ele não queria que o céu sozinho. E sabe o que é interessante? O que explica alguém que está numa prisão, depois do julgamento ele foi reconduzido da prisão, foi marcado um dia, porque Nero sentenciou a morte dele por decapitação, e quando ele esperava o dia da própria morte, ao invés de reclamar, ele cantava e ele pregava. Você sabe o que explica isso? O amor. Por isso mesmo Paulo disse assim: ó, é o amor de Cristo que nos constrange. E alguém disse em uma ocasião: o amor resolve problemas que a razão jamais conseguiria resolver, porque a razão entende as coisas pela lógica, mas o amor de Deus é maior que a lógica. O que explica? Outra ocasião, alguém disse o seguinte: o mundo precisa da sua vida para Deus. Você tem dado o melhor da sua vida para Deus? Às vezes eu fico pensando o seguinte: tem gente que faz sacrifício quando gosta ou ama um ser humano. O namorado, quando passa a namorada, faz de tudo, né? Para agradá-la, de tudo assim na razoabilidade. Se for amor, é racional. Se for paixão, fio, é irracional e é ilógico. O amor age na racionalidade.
realidade, na razoabilidade, não do absurdo. E interessante que, me lembro quando eu conheci a minha esposa, hoje é minha esposa, claro, mas na época fiz amizade com ela e começamos a namoro. E eu estudava teologia lá no UniAM, e na Bahia. Eu lembro que naquela época não era fácil, nem todo mundo de fichinha, aquelas fichinhas. Esse aí se revelava agora, né? Passou dos 40, passaram dos 40. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Aí eu lembro que um dia eu saí lá do colégio, no internato, e eu resolvi ligar para ela. Só que começou a cair uma chuva torrencial, e eu estava com um guarda-chuva que se tornou inútil, porque a chuva era tão pesada. Sabe que você sai na chuva tão forte que você tinha todo molhado, apesar de estar com guarda-chuva. E aí eu fiz as ligações ali, depois voltei feliz da vida, todo molhado, mas feliz da vida. Sacrifício. Às vezes a gente faz sacrifício como ser humano. E por que para Deus às vezes a gente não faz nenhum sacrifício? Por que para Deus é tudo mais difícil? Por que a gente não dá o nosso melhor, do nosso tempo, do nosso talento, dos nossos recursos, da nossa vida para Deus? Por que tem gente que conhece a verdade, conhece a Cristo, eu só tinha ouvido falar de Jesus, mas quando ele viu Jesus, ele subiu numa árvore, ele pensou que se passaria despercebido. Jesus então vai passando com a multidão e olha para a árvore e diz assim: ó, Zaqueu, resolve aí, daqui a um mês tu desce dessa árvore e vem me seguir. Foi assim que ele falou? Semana que vem você decide aí se você quer me seguir de verdade. Jesus olhou para Zaqueu e disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje a salvação chegou na tua casa. Na Bíblia é o tempo todo, é hoje, agora, é hoje e agora. Quem ama Cristo se entrega. Quando eu tinha 13 anos, 2 meses depois que eu pisei naquela igreja, eu entendi que Deus me chamava, eu entendi que eu preciso ser batizado, porque Jesus também foi, ele disse, ele deu para mim em Marcos capítulo 16, 15, 16, lá diz: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mas tem um texto da Bíblia que me fez entender que eu precisava ser batizado, e eu fui batizado. Lá em Mateus, Jesus, ele diz lá: quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Por que esse texto foi importante para mim? Porque o meu pai e a minha mãe eram contra o meu batismo, e como eu era um garoto dependente deles, eu precisava do aval deles. Mas quando eu li esse texto, eu entendi que eu tinha que amar mais a Cristo e antes importa obedecer a Deus primeiro do que os pais. Entende? Porque meu pai não queria que eu seguisse a Cristo. Ele bebia, ele alcoólico na época. Hoje não mais, graças a Deus. Mas se eu fosse seguir o exemplo dele na época, eu me tornaria. Me lembro quando eu parei na escola de ontem, não foi? Quando aquele garoto me levou à igreja, levou à igreja. E o meu irmão também. Quando eu pisei naquela igreja, quando eu comecei a caminhar ali, parecia que eu estava andando nas mãos do céu. A música, a mensagem, parecia que não tinha mais ninguém naquela igreja. Era Deus dizendo para mim. E então eu disse para mim mesmo aquele dia: nunca mais eu saio desse lugar. Nunca mais eu saio perto de Cristo. E sabe o que aconteceu? Naquele mesmo dia, enquanto eu estava ali pela primeira vez e falando com Deus, eu ouvi a mensagem. Na minha casa, a minha mãe, que recebia aquele espírito que eu falei que já dava no chão, fazia adivinhações. A minha mãe, o espírito se apossou dela lá, a nossa presença. Só que o tempo passou. Um detalhe: naquele dia que eu fui à igreja, à tarde eu fui para uma classe bíblica. Comecei a estudar a Bíblia. Eu tinha 13 anos. E eu fiquei impressionado com a verdade da Bíblia. Eu descobri que Deus é a eternidade, existe mais do Espírito Santo, eu não sabia. E que Jesus também é Deus, apesar de poder ter se tornado um homem para morrer por mim, por você. Eu fiquei impressionado, eu comecei a estudar a Bíblia.
E então eu ia para o estudo bíblico, chegava na minha casa, eu chamava os garotos da rua, todos eles da rua, sentava todo mundo assim. E então eu passava aquilo que eu aprendi lá para eles. E eu me lembro que entre aqueles ali teve um que o pai estava indo de viagem. Quando o pai chegou, o pai dele falou: ei, deixa isso aí, ó. Falou coisas pejorativas e tal, e afastou o garoto. Infelizmente esse aí ouviu a mensagem, ouviu a verdade da palavra, mas não se decidiu e não foi batizado. Sabe o que aconteceu? Anos depois, infelizmente, ele perdeu a sanidade. Toda vez que eu vou visitar meus pais, ele diz assim para mim: você mora onde? Eu falo: Salvador. Daqui a 20 segundos ele pergunta a mesma coisa. E assim por diante. E tanto beber, bebida alcoólica, perdeu a sanidade. O outro chegou perto do batismo. Mas por que o diabo quer que a pessoa agie o batismo? Sabe por quê? Porque o diabo é esperto, ele sabe. Ele sabe que na Bíblia Jesus fala hoje e agora, porque o amanhã só não pertence a ser humano, pertence a Deus. E se Deus chama você hoje, porque é hoje. Porque assim, ó, se Deus me chamou em 1995, através daquele garoto que foi pregar para mim, é porque ele queria que eu me batizasse em 95. Não foi. Aí um dia ele começou a se envolver com drogas. E o rio da cidade, tem um rio na primeira cidade, transbordou. E ele pulou no rio, sabe o que aconteceu? A correnteza o levou e foi encontrado sem vida no outro dia. Infelizmente. Mas o quarto garoto da rua, que eu quero destacar aqui, se tornou um pastor da igreja adventista. Sou eu. E o quinto garoto da rua, eu quero destacar aqui na história, também se tornou um pastor da igreja adventista, que é o meu irmão gêmeo, que mora lá em Curitiba. Mas no dia do meu batismo, eram 19 pessoas para serem batizadas. E tinha uma pessoa que ainda não havia chegado. O delegado da cidade foi batizado e estava ali. Mas tinha um que ainda não havia chegado. Por que não? Então Paulo foi sentenciado para a morte. Sabe o que mais me impressiona? Paulo foi capaz de dar a sua vida por Cristo. Hoje tem gente que não é nem capaz de viver por Cristo, muito menos de morrer por Ele. As pessoas falam desculpa para tudo. A verdade é que hoje deveria ser assim, ó. Ouviu falar de Cristo, ouviu chamar de Cristo, da cor que sim. As pessoas elas colocam um empecilho. E sabe o que é interessante? Paulo era alguém que vivia e morria por Cristo. Para mim, viver é Cristo e morrer era o que eu dizia. Aliás, outro dia eu pegava um lugar, um outro tema e dizia para as pessoas: nunca na história da humanidade existiu uma geração tão fraca espiritualmente do que a geração atual, salvo as exceções. Porque no passado, homens e mulheres foram capazes de morrer por Cristo. Eles foram jogados nas arenas para serem devorados por leões. Josué 9. Josué capítulo 1, verso 9. Não te mandei eu ser forte para ajudar o Senhor, beleza? É contigo, por onde quer que andares. E Paulo? Às vezes eu penso que Deus poderia ter preservado a vida de Paulo até hoje. Porque o mundo seria outro, com a presença dele. Mas sabe por que Deus permitiu que Paulo morresse? Um dia Paulo irá estudar. Porque Deus está chamando os Paulos, homens e mulheres modernos, para seguir avante no dia aquilo que ele começou. Nós somos a geração que tem que terminar a pregação do Evangelho para que vocês voltem. Então Paulo foi sentenciado pelas costas por decapitação, para morrer decapitado. Ele é conduzido para a prisão, do local da sua prisão até o local da sua execução. Paulo, ele vai no como de um cortejo fúnebre, mas o que parecia um cheiro de morte para a morte passou a ser um cheiro de vida para a vida. Sabe por quê? Porque Paulo ia pregando e exalando a fragrância do perfume do Evangelho. E as pessoas que estavam ali, alguns se converteram. Quando ele chega no local da execução, era da hora que o soldado levantasse a espada. Paulo coloca a cabeça na posição de receber o golpe. Mas antes, quando o carrasco, o soldado levanta a espada, Paulo lança
seu último olhar, o penúltimo, na verdade, porque quando o soldado romano ergue a espada, ele olha, a luz encandece a visão de Paulo, o reflexo do sol na espada. Então aí sim ele lança o seu último olhar para o doador da vida. Até ao chegar lá, Paulo diz as últimas palavras: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, vou morrer. O tempo da minha partida é chegado. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. A espada desceu a cabeça da mente mais brilhante que o mundo já viu. A cabeça rola, cai e rola até parar. Suas palavras foram silenciadas ali, mas elas ecoaram e reverberaram durante séculos, há 2000 anos, motivando milhões e milhões de pessoas a viverem por Cristo. E até ainda seja pelo menos capaz de viver por Cristo. Se nessa noite quer dizer assim: Senhor, eu quero também dizer como Paulo combateu o combate. Eu quero começar a minha carreira cristã. Pelo menos eu tenho que começar, para que um dia eu possa terminá-la. Eu quero perguntar nessa noite: tem alguém aqui nessa noite que quer dizer assim para aquele Senhor: eu quero ser o Paulo moderno? Que desejo isso para você? Eu quero combater um bom combate. Eu quero viver o combate da fé. Segunda pergunta: tem alguém aqui que ainda não é batizado, mas tem um desejo? Eu fiz essa pergunta do Guilherme André, mas tem um desejo de ser. Quer dizer assim: eu quero que Deus me prepare. Eu quero que Deus me prepare, porque eu também quero ser batizado. Eu quero me entregar a Cristo. Eu quero ser o Paulo moderno. Eu quero começar a minha carreira cristã em Cristo. Dê uma salva de palmas para esse irmão, mais uma vez. Eu acho que o Senhor está, o Senhor é Deus. Queridos, vocês devem ter mais de 30 anos de idade, pouco mais de 30 anos. Eu me batizei aos 13 anos, em 95. Foi aquele ano que Deus me chamou. E Deus já está trabalhando na vida de vocês. E Deus está chamando vocês. E se Ele chama para agora, é porque tem que ser já, tem que ser. Ele já esperou comigo. Ele vai, a partir do momento que vocês se entregarem, forem batizados, a Bíblia diz que vai ser um novo nascimento. E é como você entregar a sua margem no banco. E não importa o que passou, não importa o que passou. E Deus quer usar vocês, sabe por quê? Assim como Paulo. Nenhum de nós será como Paulo. Mas a gente pode ser nós mesmos, sermos usados por Deus, porque tem muita gente que se conhecer a Cristo através de só o Senhor pode falar de Jesus para eles. Aliás, você também viu Cristo, tá ok? Porque não precisa de dom para falar de Jesus. Para você pregar tem que ter dom. Para você cantar tem que ter dom. Mas para você falar de Jesus não precisa ter dom. Só basta falar a Cristo. Eu quero finalizar, quero orar por eles, pelo Ricardo, pelo Adenilson. Mas eu preciso mais uma vez perguntar: tem mais alguém que quer se juntar a eles, quer dizer assim: ó, eu também tenho desejo de vir, porque o batismo significa arrependimento de pecados, segundo o livro de Atos, capítulo 2. Então, uma criança, um bebezinho, não tem por que se arrepender. Por isso, esse batismo não é válido, percebe? Eu pergunto mais uma vez: tem mais alguém nessa noite que tem um desejo, quer dizer assim: olha, eu também tenho um desejo de ser batizado. Eu quero que Deus me prepare, eu quero que Deus me prepare para o meu batismo também tem que chegar. Tem mais alguém nessa noite? Só quero orar com você nessa noite. Eu vou orar agora, tá? Eu vou orar.
de Deus, nessa noite aqui está o Ricardo, está o Adenilson. Eles hoje sabem que Deus, que o Senhor sempre teve um plano na vida deles. E de alguma forma eles vieram essa noite e vieram